Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas, né? Segunda-feira, dia 27. Lembrando que as lives ficam salvas tanto no Instagram quanto também no meu canal do YouTube. O link do meu canal do YouTube está na bio do Instagram, certo? Esperar o professor entrar aqui para fazer sua apresentação e ele poder falar sobre a temática que ele escolheu, né? Sobre o tema que ele escolheu. Grande Doni, sempre presente, quando não ao vivo depois, mas sempre acompanhando aí esse projeto. O professor Evaldo acabou de entrar. Adriano Barbosa também sempre presente. Olá, professor. Boa tarde. Olá, boa tarde, Hugo. Boa tarde. Meu convidado de hoje é o professor Evaldo Sampaio. Ele fez doutorado em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? Defendeu o título Por que Somos Decadentes? Afirmação e Negação da Vida segundo Nietzsche, que também se transformou num livro, né? Fez pós-doutorado em Oxford, na Inglaterra. Atualmente é o coordenador do programa de pós-graduação em metafísica, né? Tanto mestrado e doutorado da UNB, é professor da UNB. E o tema que o professor propôs aqui, sim, e também o professor é músico, viu? Quem acompanha o Instagram dele aí tem vários solos, muito bom. Eu sempre acompanho, muito bons. E o tema que o professor propôs aqui é a filosofia como uma direção espiritual. Professor, muito boa tarde, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Hugo, muito boa tarde. Eu te agradeço muito pelo convite. Também, desde já, dou boa tarde a todos que estão acompanhando agora a live e também todos que vão acompanhar depois a gravação que vai ficar registrada no teu canal do YouTube. Eu também fico muito feliz de poder participar dessa conversa contigo, especialmente falando sobre um tema que me interessa muito, um tema que eu tenho a impressão que me acompanha em toda a minha vida até aqui, mas que somente há alguns anos é que se tornou uma pergunta explícita, uma questão específica para estudar e para pensar filosoficamente, no caso, a filosofia como direção espiritual. E nesse sentido, professor, muita gente ainda quando se depara com o termo espiritual, espírito, né? Existe alguma confusão, né? Porque às vezes eles fazem uma relação com algum tipo de entidade metafísica, fantasmagórica, né? Então é interessante Sim. quando a gente fala em espírito dentro da academia, dentro da filosofia, tem outra conotação, né? Então não sei se algumas pessoas, quando leram o tema, acharam que era algo nesse sentido, né? Mas aí, claro, a partir da sua exposição vai ficar bem nítido o que realmente o senhor quer trabalhar aqui. Eu sinceramente espero que depois do que eu vou falar agora, nós não percamos toda a nossa audiência. Mas o sentido que a palavra espiritual é empregado aqui, que a expressão direção espiritual é aqui empregada, é laico. Nada tem de religioso, né? Como você já chamou a atenção, quando nós pensamos na tradição filosófica, a noção de espírito diz respeito, sobretudo, à nossa vida psíquica, na qual fica ainda em aberto se essa vida psíquica é redutível ou não à matéria, se faz sentido ou não fazer uma distinção entre espírito e matéria. As questões filosóficas de fundo ficam todas em aberto. Mas quando nós falamos de espiritualidade, direção espiritual, nós pensamos sobretudo em questões existenciais, questões filosóficas que dizem respeito à nossa própria existência. Nesse sentido, professor, esse tema, né, que o senhor vem desenvolvendo, trabalhando, estudando, seria mais no sentido da gente fazer tipo uma filosofia não só como uma profissão, mas como um modo de vida mesmo? Sim, sim, sobretudo. Eu vou falar um pouco sobre isso e eu vou ser um pouco mais biográfico nesse momento, que eu acho que, pelo menos, embora seja um caso particular, serve como exemplo e acho que ilustra uma questão que é mais geral, que pode talvez iluminar melhor as pessoas quanto a essa temática. Eu comecei a atuar
como professor de filosofia há mais ou menos 20 anos. E quando era estudante de filosofia, quando comecei a fazer o meu mestrado em filosofia, depois o meu doutorado em filosofia, sempre me interessei, acho que como praticamente todos que vão começar a estudar filosofia, por uma série de questões intuitivas e um tanto vagas, como quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e tentava, de alguma maneira, organizar teoricamente ou conceptualmente com aquele vocabulário, as grandes questões filosóficas que me ficavam disponíveis pela tradição, uma maneira de pensar essas questões. E isso sempre foi uma espécie de dicotomia, porque quanto mais eu mergulhava na tradição filosófica, mais eu sentia que me afastava dessas questões. E é algo que depois eu percebi como professor nos meus próprios alunos. Os meus alunos geralmente chegam, começam a estudar filosofia com essas mesmas questões que me levaram a fazer filosofia, e dali a uns 4, 5 semestres eles estão discutindo uma nota de rodapé acerca de um texto do século XVIII e meio que perdem a direção de por que estão fazendo aquilo. Então, isso que eu presenciei, que eu vivenciei como estudante e que vivencio como professor, foi o que me levou, aos poucos, a tentar organizar melhor essa questão. Depois que eu fiz a minha tese de doutorado, que você comentou, chama-se Porque Somos Decadentes, o título nunca foi mais atual do que agora, a afirmação e negação da vida, segundo Nietzsche, eu me peguei pensando sobre essa tese, porque lá eu discuti uma questão mais específica, que é o que é que Nietzsche entende que seria uma vida superior? Ou se há uma noção de vida superior em Nietzsche, uma maneira de viver filosófica, talvez possamos formular assim. E a minha conclusão era de que, segundo Nietzsche, uma vida superior seria uma vida na qual você a afirmava plenamente. Todo o meu trabalho é tentar mostrar o que é que isso realmente significava. Dito assim, parece algo um pouco mais simples, mas é muito mais complexo, e eu queria esmiuçar esses detalhes. Só que depois de terminar a tese, embora eu estivesse satisfeito com o resultado, por isso inclusive publiquei como livro, eu comecei a perceber que havia um padrão na minha leitura do Nietzsche, que se repetia a cada vez, e que sempre fazia com que eu sentisse que eu não conseguia pegar a questão mesmo, tal como ela se apresentava. Eu explico. Quando nós começamos a ler um autor como Nietzsche, ou um autor como Montaigne, depois eu vou falar até de um autor como Descartes, que é improvável nesse modelo, quando nós começamos a ler um autor assim, nós temos a tendência, sobretudo no caso do Nietzsche, que escreve por fragmentos e seções, de ir pulando aquelas partes em que ele faz uma consideração mais geral, sei lá, sobre vinho, sobre andanças, sobre como escrever um texto, e nós nos concentramos, às vezes, nós que estamos envolvidos na filosofia da academia, em questões ontológicas, epistemológicas, como que querendo circunscrever e trazer o Nietzsche para esse debate mais especializado, nos compêndios escolares. E eu fiz exatamente isso também no doutorado, porque essa era a minha formação. Mas depois, quando eu comecei a ler com mais calma, eu vi que havia um outro Nietzsche que eu quase passei despercebido, que era justamente esse Nietzsche que, a meu ver, ocupa 3/4 de cada obra que Nietzsche escreve, que é o Nietzsche pensando sobre a maneira de viver, sobre a direção espiritual, sobre a existência e coisas parecidas. Então, tentando encontrar recurso para poder pensar um pouco melhor sobre isso, eu descobri, então, a filosofia do Pierre Hadot, que é um historiador das ideias francês, um filósofo francês, que morreu em 2010, e que ele pensava, sobretudo, sobre a filosofia antiga. E o que é que fez o Pierre Hadot? O Pierre Hadot, ele começa a partir de um problema de leitura, que era justamente o que me interessava, o que estava me inquietando quanto à figura como do Nietzsche. E também de outros filósofos, por que não? Esse problema de leitura é que ele verificava a dificuldade que nós modernos temos em interpretar os textos antigos. Quando nós temos Platão, Aristóteles, Sêneca, dentre outros. Por vezes, nós não conseguimos dar conta do plano que esses textos foram escritos. Parece que eles têm muitas incoerências, parece que o Sócrates está fazendo falácias o tempo todo, parece que Aristóteles está voltando ao mesmo tema de maneira desordenada. E quando ele começou a investigar isso com mais calma, eu vou fazer alguns saltos aqui, depois ele chega a uma conclusão de que o nosso erro moderno é que nós pensamos os autores antigos, muitas vezes, como se eles fossem filósofos modernos.
Ou seja, como se ele estivesse escrevendo um sistema para um público que é não conhecido, um público geral, um auditório universal, e que esses textos tinham por finalidade a exposição de uma doutrina, de algum tipo de dogma. Só que, quando nós verificamos as condições efetivas pelas quais a filosofia era feita na antiguidade, que são muito diferentes de como a filosofia é feita hoje, nós verificamos que os filósofos, em primeiro lugar, o texto escrito era feito para ser lido, mas ser lido em voz alta, não de maneira solitária. Ou seja, esse ato da leitura pessoal, a leitura para si mesmo, é algo moderno. Na antiguidade, os textos eram feitos para serem pronunciados. Ou seja, eram textos que deveriam ser compartilhados em público, daí os diálogos de Platão, as notas de diálogos de Aristóteles, entre outras. E que esses textos eram feitos para um público que o autor conhecia, justamente os seus discípulos ou pessoas que frequentavam as escolas filosóficas de então. E mais do que isso, descobriu Pierre Hadot, que esses textos eram feitos, sobretudo, para influenciar a maneira de viver dessas pessoas. Então, as doutrinas tinham uma função que não é propriamente proposicional, ou seja, não é que não seja relevante discutir as teses ontológicas, epistemológicas que aparecem nas doutrinas, mas elas tinham um contexto, elas tinham uma conjuntura. E esse contexto ou conjuntura era, sobretudo, a vida filosófica ou a direção espiritual. Então, pegando aqui um exemplo bastante geral, vamos pensar nos estoicos. A grande questão para os estoicos, de maneira bastante ampla, sem entrar em detalhes desse ou daquele autor, é que o nosso sofrimento, as dores que os homens vivem, né, se deve ao fato de que nós desejamos ter aquilo que não está em nosso poder, ou então conservar aquilo que não está em nosso poder conservar de alguma forma. E como nós buscamos coisas que não estão em nosso poder, ou tentamos manter em nosso poder coisas que nós não temos como conservar, nós sofremos por causa disso. Ora, toda a doutrina teórica estoica, isso que conta o Pierre Hadot, que se dedicou muito ao estoicismo em particular, é uma tentativa de mostrar, no fim das contas, que uma preparação para que nós saibamos aquilo que está em nosso poder e aquilo que não está em nosso poder. Então, toda a discussão ontológica, epistemológica, tinha uma finalidade que era prática, se a gente pode talvez dizer assim. Era ativa, era da vida acontecendo, era uma maneira de viver. Nesse sentido, não faz sequer, não é nem uma boa distinção aqui falar entre filosofia teórica e filosofia prática, porque elas eram uma coisa só. Ou seja, fazer teoria, me encontrar, se eu sou um filósofo antigo, me encontrar com os meus alunos e discutir uma questão teórica, já era uma prática filosófica. A sala de aula já era uma prática filosófica. Por quê? Se você pensar bem, se você reúne pessoas para ficarem conversando durante uma hora de uma questão filosófica, você pede que aquelas pessoas abandonem o seu dia a dia, se coloquem numa outra maneira de pensar as coisas, uma outra maneira de ver o próprio mundo, e essa outra maneira de pensar e de ver o mundo vai modificando aos poucos a atenção daquelas pessoas, a maneira de pensar, de sentir, de experimentar a coisa dessas pessoas. Então, nesse sentido, a própria sala de aula também é uma espécie de exercício espiritual ou de direção espiritual. Ler um texto também pode ser isso, né? Quando nós estamos lendo um texto e nós estamos, por exemplo, focando nossa atenção naquele texto, abrindo mão de todas as distrações que estão ao nosso redor, meditando sobre as ideias que lá estão postas e tentando pensar sobre essas ideias, não apenas como conceitos abstratos, mas como algo que diz respeito à nossa própria existência, nós também estamos nos colocando uma prática filosófica aqui envolvida. Então, só para ficar bastante claro que prática aqui não quer dizer sair de casa, construir alguma coisa, não é uma técnica, não é a produção de um objeto, mas sim a vivência, uma experiência. Pois bem, o que o Pierre Hadot encontrou, e aqui eu penso tanto no Pierre Hadot como também na sua esposa, que é a Isidore Hadot. Eles têm uma história muito curiosa, eles se encontraram em certo momento, né? E a Isidore Hadot tinha escrito uma tese de doutorado sobre Sêneca. Ela é alemã, é também filóloga e filósofa, está viva ainda, já velhinha, mas produzindo bastante. E nessa tese, ela chamava justamente Direção Espiritual em Sêneca. Isso influenciou muito o Pierre Hadot, que vinha trabalhando numa linha paralela, mas forneceu algumas imagens que ele pôde levar adiante. Então, de certa maneira, o trabalho dos dois se retroalimenta.
Inclusive a expressão direção espiritual eu puxo da Isetor Hador. O Hador fala mais de maneira de viver, modo de vida, exercícios espirituais, dentre outros. Pois bem, o que acontece em torno disso é que, se nós lemos os antigos assim, isso significa então que a própria filosofia utiliza a atividade teórica, vamos chamar aqui de dogmata, ou seja, as teses teóricas da filosofia, visando entender como viver no mundo. Então, tornar-se um filósofo é isso, é você adotar uma certa maneira de viver, e essa maneira de viver é uma direção espiritual. O que cada uma das escolas possuíam diferentes direções espirituais, mas todas estavam de acordo de que a filosofia não era simplesmente a apreensão de uma série de conteúdos. A filosofia era, sobretudo, uma vivência desses conteúdos. Então, essa, digamos assim, é o cerne dessa ideia de filosofia como direção espiritual. Agora, na antiguidade, mais uma vez falando dos estoicos, nós temos dois tipos de texto. O texto paramétrico e o texto dogmático. O texto dogmático é aquele que é mais próximo do que nós modernos fazemos. É um texto no qual se apresentam as grandes doutrinas, as grandes teses ontológicas e epistemológicas ou éticas de uma filosofia. Já o texto parenético é aquele texto que trata de casos particulares. Por exemplo, como ouvir os inimigos e tirar proveito deles, como lidar com os amigos, como lidar com a esposa, como lidar com os filhos, como aprender a caminhar e coisas desse tipo, que eram muito comuns na antiguidade. Esses dois modelos estavam estreitamente associados, ou seja, aquele que fazia um texto parenético estava pressupondo um texto dogmático. E o texto dogmático pressupunha a sua aplicação, digamos assim, ou a sua individualização, particularização, num texto parenético. Isso se perdeu na modernidade, quer dizer, se perdeu em termos. Nós temos vários exemplos ainda de textos modernos que podemos chamar de parenéticos. Mas voltando aqui ao velho e bom filólogo alemão Nietzsche, eu percebi que uma boa parte do discurso do Nietzsche era parenético. E apenas uma parte é que nós poderíamos chamar de dogmático, mas isso se fazia no mesmo discurso, no mesmo livro. Então, além do bem e do mal, o humano demais do humano, possuem esses dois aspectos, essas duas perspectivas lá postas. E isso alterou a minha maneira de pensar a filosofia do Nietzsche. Mas não somente a filosofia do Nietzsche, mas a filosofia de vários autores modernos, que é a minha área de interesse específico, a filosofia moderna. Então, o que é que eu estou fazendo atualmente? Eu estou pegando esse modelo hermenêutico e também essa representação sobre o que é a filosofia proposta pelo Pierre Hadot, pelo casal Hadot, podemos dizer assim, e estou tentando pensar com isso os filósofos modernos. E o que eu venho percebendo é que, da mesma maneira que a nossa leitura dos filósofos antigos é alterada, quando nós pensamos a filosofia não somente como uma teoria, mas como uma teoria que está envolvida em uma vivência, uma experiência, também com os modernos isso se altera. E o Nietzsche como primeiro exemplo com relação a isso. Não por acaso. O próprio Pierre Hadot conta que, quando ele começou a pensar nessa ideia, ele foi influenciado por filósofos modernos. E Nietzsche era um desses filósofos modernos que o influenciaram, assim como Sartre, Bergson, dentre outros. Professor, logo no começo da sua exposição, o senhor fala do Pierre Hadot e fala do Nietzsche, e parece que a formação em filologia, essa importância da leitura dos textos, parece que tem um cruzamento aí, né? Nesse sentido, tem algum tipo de processo hermenêutico em movimento para ambos? Ou seja, a importância que eles dão ao texto em si, para você conseguir captar coisas do texto, como o senhor mesmo falou, que na primeira leitura você enxerga de uma maneira e depois, quando você se aprofunda, aquilo já começa a ganhar uma nova conotação. O Hadot, ele se aproxima do Nietzsche nesse sentido? Sim, sem dúvida. Eu acho que ambos têm um interesse grande por filologia, porque ambos foram filólogos, né, diretamente. E o que eles percebem, e aí é um pouco de diferença de doutrina em outro, é que é muito importante nós entendermos certos aspectos hermenêuticos para ler um texto. Então, veja, se eu faço uma leitura de um texto apenas para suas proposições, ao estilo da filosofia analítica, por exemplo, porque eu estou simplificando a filosofia analítica, obviamente, eu posso ter um interesse para isso, que é discutir o tema em si mesmo.
Entretanto, se eu quero entender aquelas proposições, eu preciso me colocar no contexto específico em que a coisa surgiu. Eu vou dar um exemplo disso. Vamos imaginar aqui as meditações de Descartes. Nós podemos ver as meditações de Descartes como sendo um texto de proposições filosóficas. Tese 1, tese 2 e assim por diante. Entretanto, se nós olharmos com atenção e pensarmos um pouquinho, o que são meditações? As meditações são um gênero literário que surgiu no século XVI, sobretudo com Inácio Loyola, num livro chamado Exercícios Espirituais. E o Descartes estudou num colégio jesuíta. E ele frequentou esses tais exercícios espirituais. Ou seja, Descartes estudava no colégio interno durante 8, 9 anos, e ele esteve diretamente ligado a esses exercícios espirituais. Uma vez por mês as pessoas se reuniam, ficavam alguns dias fazendo isso, se não me engano, uma vez por mês ou uma vez por ano. Não estou com uma lembrança exata de como isso se dava. E quando Descartes começou a escrever filosofia, o público com quem ele conversava era um público formado, sobretudo, em escolas jesuítas. Então ele adotou um modelo, digamos assim, um gênero literário, que era um gênero literário conhecido a partir do Inácio Loyola, mas fez isso com outro conteúdo, que não era um conteúdo teológico, mas era um conteúdo filosófico. Mas por que ele fez isso? Note que Descartes escreveu diversos gêneros. Nós temos o manual nos princípios de filosofia, nós temos os diálogos na busca pela verdade, nós temos o tratado no Mundo, que não ficou publicado. E o que são as meditações? Ele pegou este modelo dos exercícios espirituais do Inácio Loyola e adotou. Por qual razão? Porque para o Descartes não se tratava apenas de apresentar uma tese, se tratava de transformar o seu leitor. Assim como é o caso também dos tais exercícios espirituais religiosos. Só que transformar o leitor pela razão, pelo intelecto. Isso exige um movimento. Então, se você pegar o livro, vai perceber que o livro tem que ser lido o seguinte: não basta só você ler o livro, você tem que estar sozinho, tem que estar isolado, tem que começar a ficar meditando passo a passo o que ele está falando. Ele escreve coisas do tipo, bom, na noite anterior, vai começar o capítulo seguinte, como se cada capítulo fosse um dia. Ele chega a dizer que, às vezes, um capítulo curto, como a primeira meditação, que é sobre as dúvidas, né, famosíssimo, é um capítulo que você pode demorar semanas para poder ler. Não é para entender somente o argumento, é para você realmente introjetar cada um dos passos. Então, essa estrutura de argumento da dúvida, que vai de um passo para outro, não é apenas para colocar um problema ontológico ou um problema epistemológico. É uma tentativa de ir levando o leitor gradativamente a um outro estágio. Ora, se é assim, ou seja, se as coisas realmente são assim, se nós perdemos de vista a característica do gênero literário do texto, o texto está totalmente alterado. Nós perdemos o que o texto realmente é. Esse é um primeiro ponto muito importante. E a mesma coisa vale com outros textos. Vamos pensar em termos do Nietzsche, que eu comentei agora há pouco. Nietzsche escreve de maneira aforismática, ou por seções. Ora, nós sabemos que o aforismo é uma forma literária que surge na antiguidade e, sobretudo, vinculado a Hipócrates, ou seja, a terapia. Então, não surpreende que a gente pense os seus escritos como uma espécie terapêutica dos afetos, uma terapêutica das paixões, vinculado a um modelo, sobretudo, né, que é um modelo dos moralistas franceses, que usavam, esses sim usavam os aforismos de maneira tradicional, diferente do Nietzsche, que queria falar com a moralidade. Então, a escolha aqui do gênero literário é muito importante para tratar isso. Então, há todo um elemento, tanto no Nietzsche, como sobretudo no Perriador, que é hermenêutico. E foi isso que me aproximou inicialmente deles, né? Ou seja, ferramentas hermenêuticas pelas quais nós poderíamos entender de forma mais complexa e mais profunda essas ideias que nos foram passadas pela tradição filosófica. O Zeca, que é uma pessoa que está sempre presente aqui nas lives, ele está perguntando. Primeiro ele faz um elogio, diz que é muito interessante essa leitura antiga. Aí ele fala assim, em Nietzsche, não seria possível afirmar uma ética prescritiva? Ele está perguntando aqui, o Zeca. Porque ele faz uma comparação com Schopenhauer, porque a pergunta aqui é um pouco grande. Sim. Ele fala aqui, ó. Então... Tá. Acho que eu consigo ver aqui. Bom, uma alô pro Zeca, inicialmente, né? Veja bem, do ponto de vista teórico, é possível afirmar em Nietzsche tanto uma ética prescritiva como também uma ética descritiva. Então nós temos, do ponto de vista especializado, duas tendências aqui.
Tá? E há argumentos favoráveis tanto para uma como para outra. Eu diria que eu me enquadro mais na tendência que pensa que o Nietzsche não está propondo uma prescrição no sentido kantiano, ou seja, do que deve se fazer. Ele está tentando pensar por uma outra perspectiva que é muito mais ligada aos antigos, porque, como se sabe, Nietzsche, como já falamos, era filólogo, e ele conhecia toda a formação filosófica do Nietzsche, tirando Schopenhauer, que era um moderno, mas a formação mais formal, específica do Nietzsche em filosofia era com os antigos. Platão, Aristóteles, dentre outros. Então ele foi imbuído de toda essa atmosfera da moral antiga, que é diferente da moral moderna. A moral antiga não é prescritiva, enquanto a moral moderna, estou pensando aqui na moral kantiana, sobretudo, que Schopenhauer vai seguir, é prescritiva, de alguma forma. Mas eu queria aproveitar a deixa da pergunta dele para explicar um ponto interessante. Quando nós falamos de maneira de viver, nós não estamos falando de ética. Quando nós falamos de ética, nós estamos falando de teoria ainda. Ou seja, quando ele me pergunta se a ética do Nietzsche é uma ética teórica, é uma ética prescritiva, ou será que é uma ética descritiva, nós estamos ainda no plano dos dogmas, no plano teórico. Quando se fala de filosofia como direção espiritual ou modo de vida, nós já estamos pensando nas práticas de vida. Veja bem, é como Aristóteles fala na Ética Nicomaqueia. Em certo momento, Aristóteles diz assim: bom, a grande questão aqui não é simplesmente saber o que é o bem, é nos tornarmos bons. Então, no caso pensando agora especificamente no Nietzsche, a grande questão que ele quer, vou pegar aqui a figura do espírito livre, que é tão recorrente nas suas obras, ele não quer que você simplesmente entenda o que é um espírito livre, ele quer que você se torne um espírito livre. Então, no Nietzsche nós temos, ao mesmo tempo que uma discussão teórica, que pode ser ética, ontológica e etc., nós temos esse segundo aspecto que eu chamei de parenético, para pegar aqui o exemplo dos antigos, que diz respeito à ação. Eu vou dar um exemplo disso. Vamos pegar a ideia da polêmica. Nós vivemos uma época de muita polêmica, especialmente polêmicas em redes sociais, e muitas pessoas se interessam pelo Nietzsche, isso é muito comum, né? Porque o Nietzsche fala mal de todo mundo. Então a gente reclama do Schopenhauer, reclama do Wagner, a gente reclama dele mesmo. Né? Reclama dele mesmo o tempo todo. Então parece que Nietzsche é um brigão. E muita gente se interessa pelo Nietzsche por esse tom corrosivo, talvez, né, polêmico que ele tem. Mas há de distinguir dois tipos de polêmica. No Et Homo, que é uma espécie de autobiografia espiritual ou existencial do Nietzsche, o Nietzsche, eu diria que lá tem o grosso do seu discurso parenético, quase tudo que aparece lá é parenético, ou seja, é um discurso de como viver a partir de um exemplo, que é o exemplo dele. E tem um momento que ele explica o que é ser um polemista. E esse é um ponto muito interessante, porque ele escreveu a Genealogia da Moral, cujo subtítulo é Uma Polêmica, um escrito polêmico. Mas o que é ser um polemista para o Nietzsche? Primeira coisa que ele diz é que, como se sabe, o que Nietzsche tentava, tanto quanto possível com a sua filosofia, era arrancar de nós o ressentimento. Nietzsche nos via como pessoas ressentidas. E nós somos ressentidos porque nós somos cristãos. Eu não vou desenvolver tanto isso, mas a Genealogia da Moral tentando mostrar por que nós, culturalmente, temos uma cultura do ressentimento, que está entranhada em cada um de nós, por essa herança cristã, segundo Nietzsche. Então ele diz que a primeira coisa importante é que quando alguém fazia alguma coisa ruim para ele, ele não reagia. E ele não reagia porque, se ele reagisse, essa reação provavelmente seria o fruto do ressentimento. E aí ele recairia naquilo que ele quer evitar, naquele sentimento que ele quer evitar. O que é que ele fazia? Ele brinca dizendo: eu mando uma caixa de bombons para a pessoa que me fez mal. Eu mando alguma coisinha para ela, olha, ótimo que você falou isso. Legal. Joinha. Mas depois, em seguida, ele, explicitando mais essa ideia, ele fala o que é necessário para fazer polêmica. E há 4 regras básicas para se fazer polêmica, segundo Nietzsche. Está no Et Homo explicitamente, não é nem interpretação em si. Ele até formula como 4 pontos, digamos assim. Primeiro ele diz que é muito importante que nós procuremos causas causas que estão vitoriosas. Então, se você quer fazer polêmica contra alguma coisa, não vai fazer polêmica contra algo que todo mundo sabe que já perdeu. Escolhe alguma coisa grande, alguma coisa que as pessoas acham que é verdadeira ainda. Num segundo momento, para fazer polêmica,
Você deve procurar nessas causas, ou deve se engajar nessas causas, que você tenha pouquíssimos aliados, se possível nenhum aliado. Porque quanto mais sozinho você tiver, mais força você vai ter que adquirir para poder realmente encarar aquela causa que você está querendo enfrentar. Até aí tudo bem. Terceiro lugar, você não pode se envolver numa causa se houver alguma questão pessoal envolvida quanto a alguém que é vinculado àquela causa. Em outros termos, se ele fala de Schopenhauer, se ele fala de Wagner, se ele fala do cristianismo, ele não pode se engajar pessoalmente como se aquilo fosse uma afronta para ele, porque senão ele cai no ressentimento. Ou seja, Nietzsche está dizendo, que se a gente fosse trazer para hoje, né? O que vocês fazem hoje em redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, etc., não tem nada a ver com um tipo de polêmica filosófica. É uma polêmica vulgar. É a polêmica do bobo do dia a dia, do bobo da corte, que fica lá brigando uns com os outros, falando eu tenho razão, você não tem razão, e fala isso não é fazer polêmica filosófica, isso não é como eu faço. Eu me distancio primeiro do problema, para ter frieza para pensar o problema, e só então é que eu penso acerca dele. E ele completa essa regra com uma quarta, dizendo, eu nunca falo de pessoas. Quando eu falo de alguém, aí pode ser o Wagner, o Schopenhauer, qualquer um dos grandes autores que interessaram ao Nietzsche, eu os tomo, e a expressão de Nietzsche, como uma espécie de lente de aumento pela qual eu posso pensar uma questão. Então, Wagner representa para o Nietzsche um certo momento da cultura alemã. Schopenhauer, uma certa perspectiva do pensamento filosófico, Kant, Platão, platonismo, dentre outras coisas. Por isso, Nietzsche chega a dizer que os seus livros são retrodatados. Ou seja, que ele, quando escreve o livro, é sempre sobre uma vivência que ele já teve há 3, 4 anos. Que ele já superou aquela vivência. Daí ele dizer, os meus livros são as minhas superações. É aquilo que eu já superei. É mais ou menos quando você começa a falar de alguma coisa que te incomoda muito, que te machucou muito, e você faz isso num momento em que aquilo não te toca mais. Em que você tem a lembrança, você ressignificou aquilo, como falam os psicólogos, mas você não tem mais a dor que está ali envolvida. É assim que a gente fala acerca da sua própria obra. Veja, nós podemos entender essas, vou chamar aqui de regras, do bom polemista, do polemista filósofo, como um discurso parenético. Não é um discurso teórico sobre ontologia, epistemologia e ética, mas é como é que eu faço isso? Como é que eu faço ontologia? Como é que eu debato epistemologia? Como é que eu debato ética de maneira polêmica, sem ficar briga de comadre, briga de vizinho? Como é que eu faço isso filosoficamente? E olha que isso vem de Nietzsche, que é reconhecido como um dos grandes brigões, né? Que a gente pode talvez dizer assim. Isso seria um tipo de ataraxia que ele praticava, num certo sentido? Eu não sei se dá para chamar de ataraxia pelo sentido mais técnico da expressão, que seria uma suspensão de juízo, né? Eu diria que é muito mais uma recomendação acerca de como viver. Porque a filosofia do Nietzsche, assim como a filosofia do Descartes ou a filosofia do Bergson, podem ser entendidos como direção espiritual. É quase como... Tem uma famosa passagem no prefácio de Humano Demás do Humano, o primeiro volume de Humano Demás do Humano. Uma introdução, um prefácio que a gente acrescentou na segunda edição desse livro. É um prefácio curto, quem se interessar pode procurar, tem alguma coisa em torno de 8, 10 páginas, e o Nietzsche ali conta, passo a passo, todos os estágios de desenvolvimento do espírito livre. Ora, aqui eu tenho uma semelhança até onomástica, né? Espírito livre com direção espiritual. Ou seja, o que ele está indicando ali é a direção do espírito livre. A direção espiritual daquele que deixa a sua posição no cotidiano e assume uma vivência filosófica, tal como ele acredita que realmente o fez. Então eu diria que não seria uma ataraxia, porque a ataraxia ficaria no campo do teórico, é muito mais um direcionamento, eu diria um exercício, porque convenhamos, né? O que ele está falando é uma espécie de exercício. Ou seja, eu tenho que, vamos supor assim, uma questão muito prática, né? Alguém fala alguma coisa que me machuca de alguma forma, que me incomoda muito de alguma forma, num debate. Então, em vez de dar uma resposta truncada naquele momento, apenas com os meus afetos à flor da pele, diria o Nietzsche, acalma, guarda para si, supera aquilo, e aí você pode falar a respeito daquilo.
Percebe? É uma coisa bem civilizatória, se for pensar assim. O professor, e hoje, vamos supor que alguém se depara, uma pessoa que não é da área de filosofia, se depara com um texto, como o senhor classificou aí, né, parenético. Havia a possibilidade de hoje as pessoas confundirem esse tipo de texto com autoajuda? Sim, eu acho que é possível, especialmente quando nós lemos um Sêneca, por exemplo, o estoicismo romano. Não me surpreenderia que as pessoas entendessem isso ou fizessem uma leitura apressada como autoajuda. Mas aqui vale algumas considerações. Sem fazer nenhum tipo de análise da autoajuda ou do discurso de autoajuda, porque é um discurso que possui várias camadas, é bastante heterogêneo, e eu simplificaria demais. Em primeiro lugar, se nós entendermos que um discurso de autoajuda é um discurso que busca o nosso desenvolvimento pessoal, esta característica, buscar o desenvolvimento pessoal, não é algo específico da autoajuda. É algo que faz parte de qualquer atividade humana. Então, quando nós estamos aqui conversando agora sobre filosofia, nós estamos buscando o nosso desenvolvimento pessoal. Nós queremos, de alguma forma, sair melhores daqui do que quando começamos. Se eu vou tocar violão, e eu vou aprender música, eu vou começar a treinar os meus dedos para poder fazer escalas mais complexas e ouvir melhor as canções, eu estou me desenvolvendo também como pessoa. Se eu vou aprender a culinária, não somente para a comida do dia a dia, mas eu quero aprender alguma coisa como lidar com temperos ou uma coisa qualquer, pegar uma herança cultural em torno disso, da minha região, eu também estou crescendo como pessoa. Se eu vou assistir cinema, vou assistir um bom filme, eu começo a me perguntar por que será que o ator age assim? Por que será que tem essa cena em vez daquela cena? Por que será essa música? Eu estou me colocando uma perspectiva diferente que vai fazer com que eu veja as coisas de maneira diferente. Eu posso, depois de ver o filme, olhar para a sala ao meu redor e me perguntar por que eu tenho aquele quadro aqui? Por que eu tenho essa cor na minha parede? E coisas do tipo. Então eu diria que sim, é possível, mas o desenvolvimento pessoal é algo que faz parte de qualquer atividade humana. E, sobretudo na filosofia, eu diria que o essencial da filosofia, o que a filosofia mais busca, é esse crescimento. Só que esse crescimento, e esse talvez seja o ponto, talvez, se a gente for tentar fazer uma leitura comparativa muito apressada, que talvez mais diferencie, é que para os filósofos, eu vou pensar um pouquinho nos filósofos antigos, sobretudo, né? Para os filósofos antigos, e aqui eu vou me valer um pouquinho do trabalho do Periador, o desenvolvimento pessoal não é você ganhar alguma coisa, é você abandonar algo que é secundário e que você assimilou. E aqui vale até a pena pegar o Schopenhauer aqui, né? O Schopenhauer falando que todo o nosso sofrimento vem da vontade, porque nós queremos as coisas. Então, você quer uma coisa, você realiza a coisa, você quer querer outra coisa, e assim você sempre está insatisfeito. Então, como é que você consegue acalmar a vontade? Não é tendo tudo que você quer. Porque quanto mais você tiver, você vai continuar querendo. É você se voltando para a sua própria vontade e você diminuindo esse desejo que a vontade traz consigo. Você enfraquecendo essa sua vontade. Ou seja, o teu crescimento aí não é ganhar alguma coisa, sei lá, ganhar um emprego melhor, passar a receber um salário melhor, ou como tem os coaches de hoje, saber conquistar com a menina, ou aprender uma coisa qualquer, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é você aprender a lidar consigo melhor. Então essa realização de si, esse crescimento de si é parte da filosofia. E eu entendo que nós, filósofos, temos que buscar isso cada vez mais. Porque eu volto um pouquinho ao começo da nossa conversa, foi exatamente isso, ou é exatamente isso que leva as pessoas a fazerem filosofia, na maior parte das vezes. As pessoas querem algum tipo de conhecimento sobre elas mesmas, querem ser capazes de olhar para elas mesmas, poderem pensar melhor sobre elas mesmas, sobre o mundo que está à volta. Sim, eu quero insistir nisso, que o elemento teórico é muito importante. O elemento teórico é muito importante. Todavia, o elemento teórico ele se torna mais importante quando nós pensamos que ele pode ser um meio de autotransfiguração, de autotransformação do sujeito. Professor, e não sei se o senhor percebe como uma dificuldade, será que quem estuda filosofia, que busca essas respostas e encontra muito mais dúvidas do que respostas, né? Será que consegue fazer? Porque assim, quando você entra
universidade, você vai ter muita a questão técnica, né, de trabalho, de escrita, e normas, e ABNT, e prazos, e projetos, e apresentação, tudo isso. Será que a gente consegue desvincular o professor de filosofia do filósofo? Será que ainda o termo filósofo ainda se encaixa hoje? Tá, é uma questão muito boa. O que eu acho mais interessante na perspectiva posta pelo PEADor é que o que está em jogo ali é a própria representação da filosofia. É a própria ideia do que é fazer filosofia. Hoje em dia, eu vou falar algo que talvez seja um pouco polêmico, mas nós temos duas tendências. Nós temos uma tendência que é entendida como mais conservadora ou tradicional, de pensar a filosofia de uma maneira mais estreita. Ou seja, filósofo... Estou pensando aqui no Marcial Guerroux, por exemplo. Filósofo é aquele que escreve um sistema de pensamento segundo a ordem das razões. Então, por isso, para o Marcial Guerroux, numa entrevista famosa, ele dizia: Nietzsche não é filósofo, porque o pensamento de Nietzsche é assistemático, não pode ser posto num sistema dedutivo. E, por outro lado, nós temos um outro extremo hoje, que é aquela ideia de assumir pela noção de filosofia, assumir pela concepção de filosofia, qualquer tipo de investigação. Ou seja, sem sequer pensar se é filosofia ou não. Eu declaro que é filosofia e está feito como filosofia. Bom, o problema que se vê no primeiro tipo é que ele seria excludente. Enquanto o problema que se vê no segundo tipo é que ele seria includente demais. Então ele é tão includente, mas tão includente, que a minha mãe se torna filósofa. A minha mãe, que é ministra de Eucaristia, católica, religiosa, tem uma concepção de mundo ligada ao catolicismo, que ela nunca explicitou, mas que está lá presente e conduz a vida dela. Então ela torna-se filósofa. Um ideólogo torna-se filósofo. Um astrólogo se torna filósofo. No momento em que eu assumo que tudo pode ser filosofia. Então tem uma questão muito espinhosa que a gente tem sempre que enfrentar e que a tradição filosófica sempre enfrentou, é o que é fazer filosofia no fim das contas. Claro que não é algo estanque, mas nós podemos pensar isso que tem um fio condutor aqui presente. Então o que faz o PEADor, e eu acho que nesse ponto ele é muito feliz, ele se pergunta: bom, o que nós chamamos de filosofia hoje não é algo que surgiu do nada, é algo que surgiu num certo contexto histórico. A palavra filosofia, voltamos aqui à filologia, né? A palavra filosofia, em seu conceito, surge num contexto histórico que foi os gregos. Claro, os gregos foram influenciados por A ou B, isso não vai em questão, mas a maneira de organizar isso, tal como nos chegou, surge a partir deles. Então, esse é o nosso primeiro momento para pensar aqui. E o que é que nós percebemos quando nós olhamos o que os gregos faziam como filosofia? Ora, os gregos elaboravam discursos teóricos, mas também discursos parenéticos, como eu chamei aqui, e os gregos viviam aqui. Então, quando nós pensamos na Academia de Platão, é muito diferente da Universidade de Brasília, na qual eu trabalho. Aliás, quando o Darcy Ribeiro montou a Universidade de Brasília, ele tinha uma influência platônica, porque ele fez uma série de moradias de professores dentro da universidade, que até hoje existem, é a chamada Colina, ficou muito famosa pelas músicas da Legião Urbana e etc. Acho que os pais de alguns moravam por lá, eram professores da Universidade de Brasília. E a ideia do Darcy Ribeiro, que ele falava aí para os corredores, era: eu quero que de manhã um professor vá tomar um café, encontre um aluno e bata um papo, por exemplo. Que era o que acontecia na Academia de Platão. Claro que é um contexto muito diferente, mas as pessoas moravam próximas, né, de onde eles se encontravam, eles faziam refeições conjuntas, e havia um momento em que eles se encontravam e discutiam questões filosóficas, de alguma forma. Mas o grosso da existência deles era uma existência comum, compartilhada. Então, quando nós pensamos hoje, no contexto que nós estamos, que não é mais o contexto da antiguidade, o contexto que é universitário, que tem trabalhos e etc., eu penso que nós podemos ainda, dependendo da nossa atitude, fazer os trabalhos, se entregar nas datas, cumprir o horário das aulas, mas ainda assim fazemos filosofia. Como é que a gente pode fazer isso de maneira muito prática? Eu gosto muito de um filósofo francês chamado Henri Bergson, que até está aqui atrás. Eu tinha visto. Um dos meus super-egos está ali, né? Então, o Bergson escreveu um livro belíssimo sobre memória, chamado Matéria e Memória. Está no finalzinho do século XIX. O que é que nós fazemos, nós, estudantes de filosofia, nós, professores de filosofia? Nós abrimos esse livro
e nós começamos a estudar as teses bergsonianas, as grandes teses ontológicas bergsonianas. São fantásticas, são excepcionais. Entretanto, em nenhum momento nós temos o costume de fazer o seguinte: ok, o que acontece comigo quando eu tenho uma memória? O que é que se passa comigo? Como é a minha experiência quando eu tenho uma memória? Eu tenho certeza que se nós estamos lendo esse livro com essa perspectiva de, no momento que ele nos fala alguma coisa, em vez de apenas entendermos a tese, porque isso é importante, obviamente, saber qual é a proposição correta e etc., mas se nós também nos perguntamos como é que isso acontece comigo? Como é que isso se dá comigo de alguma forma? Nós colocamos a perspectiva, nós colocamos esse conhecimento em outra perspectiva, porque ele torna-se vivencial também. Pense no Ser e Tempo, do Heidegger, que é um livro dificílimo, que desafia as pessoas na leitura pelo jargão e etc. Toda a segunda parte de Ser e Tempo é uma meditação sobre a angústia. Se eu apenas leio essa parte sobre a angústia, querendo entender as grandes teses, querendo resolver os problemas ligados ao alemão e etc., tudo bem, isso é importante, mas não é o suficiente. Agora, se eu me pergunto, ok, deixa eu me lembrar quando foi que realmente vivi a angústia. Deixa eu me lembrar um momento da minha vida no qual eu me deparei com um estado de nada, com um estado de completo vazio. Agora deixa eu olhar para o texto do Heidegger. Deixa eu ver se esse fenômeno está aqui de alguma forma. Ou seja, me parece que essa vivência da filosofia, ela não exige grandes cavalos de pau, não exige grandes mudanças de orientação no sentido da formal, especificamente falando. Ela exige mais uma mudança de atitude. Uma vez que nós, professores de filosofia, também alunos de filosofia, nós temos a tendência de nos concentrarmos, sobretudo, no aspecto proposicional da filosofia, e é importante, não há a menor dúvida, mas não é suficiente e nem é o mais relevante, nós perdemos de vista esse outro estágio. Esse outro estágio, esse outro patamar, que é o, vamos chamar aqui de psicagógico, para usar mais uma expressão do casal Hadot, que é justamente uma terapia das paixões, uma terapia dos afetos, pelos quais nós queremos nos desenvolver, nós queremos ver o mundo de maneira diferente, nós queremos nos converter filosoficamente, tudo isso aqui, no sentido laico da expressão. No momento em que nós adotamos esse tipo de perspectiva, as coisas mudam progressivamente. E quem está nos escutando agora, quem está assistindo a gente agora, pode fazer isso depois da live. Pode pegar o Ser e Tempo do Heidegger e começar a pensar, ok, quando foi que eu tive angústia? Pode pegar o Matéria e Memória do Bergson e pensar, poxa, como é que se dá minha memória? Ou então pode pegar o que eu falei do et homo do Nietzsche, acerca da polêmica, do ressentimento, e pensar, quando é que eu tenho ressentimento? Quais são os meus ressentimentos? Por que é que eu tenho esses ressentimentos? E aí, nesse momento, a filosofia, ou a história da filosofia, se abre de maneira muito diferente. Vamos pensar mais um caso interessante. Eu aqui sou professor de metafísica e teoria do conhecimento, sobretudo. E nos cursos de teoria do conhecimento nós falamos sobre verdade. Uma discussão é o conceito de verdade. Ora, hoje que a gente vive a era das fake news, a era na qual as pessoas desacreditam a ciência, a era na qual o governo federal gasta milhões com um remédio que se sabe que não tem efeito nenhum, mas as pessoas preferem acreditar no que fala um determinado governante do que no que falam os especialistas. O que é isso? Isso nada mais é do que rejeição da realidade. Então, uma função hoje da ontologia e da teoria do conhecimento é dizer, nós temos que ver o real como o real realmente é. Nós temos que ver as coisas como as coisas realmente são. Tá? Isso não é mais óbvio como poderia parecer. E, aliás, se a gente pensar bem, projeções, ilusões, nada há de mais comum no humano do que isso. Né? Nas nossas relações humanas, nós projetamos coisas o tempo todo. Nós vemos nas pessoas o que as pessoas não são. Nós vemos nas coisas o que não está lá. Quando nós pensamos em termos de ontologia e teoria do conhecimento, a diferença de crença por um lado e conhecimento por outro, esse é um aspecto a ser considerado. Ou seja, as pessoas cada vez mais se conduzirem, se dirigirem para aprender a ver o real. Vamos tentar ver o real. Sei que é possível ver o real de alguma forma. Mas pelo menos, se eu estou no meio da ilusão, eu vou ter noção que eu estou no meio da ilusão.
Foi interessante essa colocação, né, de quando você faz a leitura e retoma um aspecto de tua vida e o texto se abre. Eu fui fazer o mestrado em Portugal em 2007, e aí eu fui primeiro, eu estava no meu primeiro casamento, eu já estou no terceiro casamento, né? Na época eu estava no primeiro, e eu tenho uma filha, né? E eu fui primeiro e depois foi a minha esposa e minha filha para lá, né? Depois. E eu estava tendo aula sobre angústia em Heidegger. E teve um momento que o professor falou sobre o tédio. E assim, aquilo me impactou naquele momento. Quer dizer, eu nem precisei voltar, porque a minha existência naquele momento, que eu estava longe da minha filha e da minha esposa, tinha um impacto tão forte em mim que tudo me afetava. E quando ele falou das 3 fases do tédio em Heidegger, né? Ele fala lá o exemplo que você espera um comboio, depois fala da festa, que você só sente o tédio depois, e tem um tédio profundo. Era ele falando e eu me identificando, sabe? Então, ali no momento ainda foi mais impactante ainda, né? E é interessante fazer esse movimento, né? Você volta e percebe de outra maneira realmente o texto. Foi só uma observação. Sim, E sem aí, dúvida. oi, pode dizer. Não, sem dúvida, concordo Ah, plenamente. a gente falou aqui, né, da importância da leitura, da interpretação e também da importância da linguagem, né? A maneira como a gente se expressa. E que é tão deturpado também hoje, né? Muitas pessoas pegam, por exemplo, uma frase do Nietzsche, não falar do Nietzsche, né, que eu também estudei Nietzsche, botam lá, por exemplo, a famosa frase, né, Deus está morto. Pronto, aí já virou o satânico Nietzsche e esse tipo de coisa. E a importância da linguagem também para a gente se fazer entendido. Né? Porque, por exemplo, numa live aqui, o senhor está usando uma linguagem que é para um público de não pessoas iniciadas em filosofia, que é um público mais amplo, que com certeza é uma linguagem diferente que o senhor usa quando vai dar aula no mestrado, no doutorado, uma linguagem completamente outra. Né? Então Sim. é importante a gente saber para que público a gente fala, né? E também não cair, já que o senhor estava citando aí fake news, redes sociais, não cair, né, nessas situações que é muito fácil pegar uma foto, coloca uma frase, joga lá e as pessoas interpretam do jeito que querem, né? Então, acho que a importância da linguagem também, hoje em dia, ela se faz mais do que nunca necessária, né? Foi outra observação. E aí uma pergunta agora. Será que o interesse pela filosofia, ele poderia ser também uma mudança de método de ensino, de didática, fazer com que os alunos não sejam apenas aqueles ouvintes que a gente chega e fala 1, 2, 3 horas, mas que eles participem. Talvez assim eles teriam interesse também, porque agora ele se percebe como parte integrante daquele processo, não apenas aquele que fica ali escutando o tempo todo. Eu vou começar por essa parte específica da didática. Eu acho que há diferentes possibilidades de se ensinar um conteúdo e também de se aprender um conteúdo. E isso se refere muitas vezes a um certo estágio em que se está o aprendizado. Você comentava muito bem, né? A maneira como nós nos expressamos para um público de ensino médio é diferente como nos expressamos para o ensino superior da graduação, ou de pós-graduação, ou discutindo entre colegas, né? Nós temos que adequar a linguagem. Isso não tem nada demais, porque a nossa linguagem dentro da família é na roda de amigos, no bar é outra, enfim. É algo que faz parte da existência humana. Mas quando nós pensamos também sobre tradições filosóficas, vamos pensar um pouquinho sobre essas tradições filosóficas, né? Vamos pensar a tradição alemã, que nós já comentamos hoje aqui. Na tradição alemã, eu tenho um colega, o professor Gerson Breyer, professor aqui da UNB, que está atualmente morando na Alemanha, e é docente também na Alemanha. E ele me falando que ele adora a aula, é um grande amigo, ele adora as aulas feitas com essa interação com os alunos, com essa conversa com os alunos, né? Então, isso para ele é muito importante. Só que na Alemanha há um distanciamento cultural entre o professor e o aluno, de tal maneira que ele diz que os doutores, professores doutores, que são auxiliares dele, têm medo dele. Então, ele sofre muito com isso, porque ele fala, não tenho com o que conversar, porque eles me colocam num pedestal que eu não estou, e que eu não consigo sair de forma alguma. Percebe? Ou seja, mas eu estou falando aqui da Alemanha,
que é uma formação extremamente sólida em termos de filosofia. Então, às vezes, isso depende muito do contexto que nós nos encontramos. Pensa o caso da França. Eu tenho um colega também aqui do departamento, que é professor, ele é francês e trabalha conosco já há algum tempo, e ele foi professor de ensino médio na França. E ele me dizia que a França tem uma peculiaridade que o Brasil não tem, especificamente, que é a França possui muitos imigrantes. Então, quem trabalha com ensino médio na França tem que levar em consideração, falando aqui do aspecto linguístico, que há muitos imigrantes cuja a língua materna não é o francês, e que mesmo que seria o nosso ensino médio, ainda estão aprendendo o francês. Então, quem trabalha com filosofia tem que levar isso em consideração, especificamente, é uma realidade diferente, que é uma realidade que você encontra não somente na capital, mas, sobretudo, na província ou ao redor da capital. Eu tive a oportunidade, nesses 20 anos como professor, e para mim é uma grande alegria, que eu fui professor de ensino médio, e fui professor de formação de professores, também no ensino superior, né? Fui professor até do fundamental, por um pequeno período eu cheguei a ser professor também, então eu tive contato com diferentes realidades, vamos dizer assim, do ensino no Brasil. E eu sou de Fortaleza, fiz minha graduação e mestrado em Fortaleza, meu doutorado foi em Minas Gerais, e eu trabalho em Brasília, na Unib, há 10 anos. Então, eu tive a oportunidade de ser professor em Fortaleza, no interior do Ceará, em Minas Gerais, agora aqui em Brasília. Então, diferentes culturas que estão aqui envolvidas. Tive a oportunidade, em 2017, 2018, de fazer um pós-doutorado na Universidade de Oxford, no qual eu, durante a maior parte do tempo, eu ia assistir aula de graduação e pós. Eu queria ver como é que era essa interação. Primeira coisa que ficou muito clara, não é diferente da gente. Ou seja, há uma imagem de que os anglo-saxões, né, têm uma aula muito mais movimentada. E não, é o pessoal com o Facebook aberto, sabe, do mesmo jeito. Alguns muito ligados na aula, né? Mas uns que estão só pensando no almoço ou alguma coisa qualquer. E o professor faz uma exposição, depois tem 3 ou 4 perguntas. Eu acho que eles considerariam nossa aula muito mais dinâmica do que a deles. Se a gente for pensar, talvez assim. Mas, voltando ao tema fundamental aqui, sim, eu acho que nós temos que repensar, e nós estamos num momento muito peculiar disso. Nós estamos numa pandemia que, devido à irresponsabilidade do nosso governo federal, já está sendo, mas vai ser ainda mais drástica e dramática para todos nós. E as universidades estão agora voltando, não somente as universidades, mas também os colégios, eventualmente, vão voltar. E nesse retorno, nós teremos aulas remotas, o que vai exigir uma outra maneira de lidar, vamos dizer assim, com os alunos, de lidar com o conteúdo. Aqui na Universidade de Brasília, vamos retomar as aulas de maneira remota em agosto. E estamos fazendo muitas reuniões tentando entender esse processo, porque foi algo que nós não fomos preparados para isso. Então, como é que nós vamos conseguir fazer aula remota com a menor perda possível? Eu acho que sempre vai haver perda. Tá? De qualquer maneira, não substitui a aula remota em relação à presencial pelo olho no olho do aluno que você pode ter. Né? Quando eu estou numa sala de aula, eu consigo olhar para a sala e perceber a maneira que eu estou falando aqui não está pegando as pessoas não estão conectadas. Então eu posso conectar. É muito difícil fazer isso numa live, numa aula remota, que eu não tenho os meus alunos ali disponíveis, né? E até a atenção é diferente. Né? Mais ou menos assim, sei lá, alguém que está assistindo agora essa live e vai assistir depois no YouTube, a pessoa pode chegar, começa a assiste 20 minutos, aí vai fazer alguma coisa que é mais urgente, volta depois. É outra maneira de lidar com isso. E nós vamos ter que aprender a como fazer isso, a como lidar com isso, de tal maneira que as perdas sejam as menores possíveis. Perda vai ocorrer, mas tem que ser as menores possíveis. Professor, eu queria agradecer imensamente. Infelizmente só tem 1 hora mesmo. Já estavam pedindo para fazer mais aí, mas aí nós temos outros a fazer. Queria agradecer imensamente a participação. Lembrar que a live vai ficar salva tanto no meu Instagram e também no meu canal do YouTube. Muito obrigado, professor. Hugo, eu que te agradeço. Um abraço para todo mundo que assistiu agora ao vivo com a gente, que vai assistir também depois. Eu queria só terminar convidando, nós estamos aqui, como você falou no início, eu sou coordenador no programa de pós-graduação em Metafísica, que é um programa jovem,
que começou em 2016, mas já tem mestrado e doutorado. Então eu convido também as pessoas a procurarem a página do programa, aqueles que querem seguir uma pós-graduação, fazerem contato com a gente, com os professores. Fica o convite para a gente continuar essa conversa em outros estágios. Muito obrigado. Obrigado, professor. Até mais, tchau, pessoal. E amanhã tem